Bom dia, hoje é domingo, um domingo muito lindo. É dia 29 de novembro de 2020. Acabamos de passar aí pela Black Friday nessa última sexta-feira, né? E por isso nós tivemos a intuição de escolher o seguinte tema: valores definitivos, que está em Mateus capítulo 6, versículo 19 até 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. E nosso estudo de hoje foi retirado do Caminho, Verdade e Vida, capítulos 165 e 166, Fonte Viva, capítulo 91, e Convites para a Vida, capítulo 40, e do Evangelho, né? Nós vamos começar hoje com uma frase. A frase é a seguinte: a felicidade não é uma quantidade externa, e sim uma qualidade interna. O grande problema da atualidade é sermos escravos, escravos que ignoram a própria escravidão. E isso acontece quando nós colocamos a felicidade dependente de fatores, muitas vezes, alheios à nossa vontade, né? Ou ainda, quando nós associamos a adquirir bens materiais. Nós não temos como contrariar os desígnios de Deus. A vontade dele é soberana e somente o Pai sabe dispor dos bens da terra para o progresso dos seus filhos. A grande verdade é que os nossos desejos, amigos, cuidados, as nossas ansiedades, as nossas ambições terrenas devem ter um propósito, um fim, de enriquecer o espírito que viverá eternamente, gente, não o corpo que morre, né? Amigos, nos diz Pascoal, Genebra, 1860, ele diz assim: o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. E o que é, afinal, que ele possui? Continua ele: nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. Ele faz uma comparação muito interessante. Abre aspas. Um viajante que chega a um hotel, vamos modernizar porque ele chamava de estalagem, né? Recebe um quarto, ele chamou de alojamento naquela época, né? Nós estamos falando de 1860, né? E ele vai pegar a estalagem, o quarto, que ele puder pagar. Ou seja, se ele tem mais, melhor será o quarto. Se tem menos, o quarto não será assim tão bom. E assim, simbolicamente, acontece no mundo, né? No céu, no mundo, no plano espiritual. O lugar a qual nós iremos dispor depende das nossas posses. Porém, lá não se paga com ouro, com talão de cheques, com aproximação do cartão de crédito, com dinheiro, nada. Também ninguém irá lá te perguntar quanto você tinha na terra, que posição você ocupava lá na terra. Tu eras príncipe, operário, né? E aí ele continua: lá não são computados o valor dos bens e nem títulos, mas sim a soma das virtudes. Desse modo, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Nós temos uma passagem assim, lembra? O mal rico e o pobre Lázaro. Na Bíblia, nós temos lá em Lucas capítulo 16, 24. É interessante, eu acho que eu vou pegar aqui para nós darmos uma revisão rápida desse... do Lucas 16, peraí, eu separei aqui, Lucas 16, e ele diz assim, rico e o mendigo, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Naquela época, quem se vestia de púrpura representava a realeza, rico, né? E de um linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Lázaro era um homem bom, era um homem que ajudava as pessoas, e ele tinha muitas dificuldades financeiras no final da sua vida. E
ele era um mendigo naquela época, porque ele já não conseguia pelas forças próprias auxiliar. Ele era chamado Lázaro. Ele estava coberto de chagas, que jazia à porta daquele, do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Naquela época, não tinha, ninguém comia com talheres, eles comiam com as mãos, né? E durante a refeição, para limpar as mãos, eles pegavam pedaços de pães para limpar os dedos e jogavam no chão. É essas migalhas, né, que o Lázaro queria se alimentar. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ele desejava se alimentar dessas migalhas aí. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Note bem que os mendigos, que eram indigentes, eles não eram sepultados. Eles ficavam no lixão na periferia da cidade e eram queimados, como o lixo era queimado do corpo também. Era chamado Geena, né? Então ele não era. Engraçado, né, que Jesus conta essa história, né? E a gente sabe o nome do mendigo, que é Lázaro, mas o rico não tem nome, a gente não ficou sabendo o nome. Isso já era importante para saber que quando nós estamos do lado de lá, o nosso nome, sobrenome, de nada vale, né? Continua aqui ele falando, né, que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso é uma interpretação, porque quando todos estão à mesa comendo, né, ele observou a flexão dele, né? Por isso que ele diz que está vendo Abraão e Lázaro no seu seio, né? Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então, bom, não importa depois o que aconteceu, é só para a gente entender que ele bom, tudo bem, ele disse que ele pede ao pai, né, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso está mostrando, né, nesse momento, que as pessoas, elas são diferenciadas no lado de lá pelas suas virtudes, pela sua vestimenta espiritual. E o local aonde se encontrava este mal rico, não quer dizer que ter dinheiro é ruim, mas ele não soube usar desses bens de uma maneira que ele pudesse despertar em si as virtudes em si mesmo e até nas pessoas à sua volta, auxiliando-os. Então esse é o problema. Eles estavam em lugares tão diferentes que para transpor um para o outro ele precisaria, né, se desenvolver muito espiritualmente para que conseguisse atingir a oportunidade ou a capacidade de estar naquele ambiente a qual Lázaro se encontrava. Muito bem. É só para a gente entender, né? Quando o Pascoal fala aqui que o que mais importa é a soma de virtudes e não daquilo que nós temos materialmente aqui na Terra, né? O local que nós vamos dispor lá. Por isso que ele diz: quem tem mais tem um quarto melhor na hospedagem, né? E quem tem menos tem um quarto pior. Tanto aqui como lá é pelo valor, né? Das posses, mas lá é outro tipo de posse, é a posse virtual, é a posse das virtudes, não virtual, das virtudes. E aqui a posse material. Os lugares, os quartos não são comprados, diz Pascoal, são obtidos pelo bem que se faz e que se fez. Tudo é pago com as qualidades da alma. Seremos tratados de acordo com as nossas posses.
E isto não difere daqui, que somos tratados todos nós, segundo as nossas posses, não é assim? Nós vamos no restaurante, se você é rico, se você tem um nome XY conhecido por todas as pessoas, né? Você arruma uma mesa maravilhosa, espetacular. Tudo lhe é oferecido, percebe? Então nós somos aqui tratados segundo as nossas posses, como lá também. Apenas muda o quê? Os valores, né? Qual é a virtude praticada que nos levaria a ter valores definitivos, permanentes em nossa alma? É a pergunta, né, desse final de semana. Jesus, até mesmo na parábola do samaritano, ele nos ensina que a caridade não é apenas uma das condições de salvação, e sim a condição única. Olha bem, nessa parábola, a parábola do samaritano, ele não faz diferença entre aquele que crê de uma maneira ou crê de outra. Por isso ele pergunta qual dos três, o sacerdote, o levita e o samaritano, ele pergunta lá, qual dos três vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Responde o doutor da lei para Jesus, aquele que usou de caridade para com ele. Pois é, também o apóstolo Paulo de Tarso, ele compreendeu tão claramente essa verdade que ele nos deixou esse ensinamento. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada serei, disse Paulo, né? Ele coloca a caridade acima de todas as virtudes, até mesmo acima da fé. Não é isso que Paulo mostrou pra gente? Sabe por quê? Porque ela está ao alcance de todos nós. Do inculto, você pode fazer, sendo inculto, caridade, do sábio, do rico, do pobre. E é independentemente de toda a crença particular. Por isso que Jesus traz essa parábola para todos nós, né? O mestre nos advertiu inúmeras vezes enquanto caminhava fisicamente conosco, né? Nós temos lá Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui, diz Jesus. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele explica com um joguinho de palavras muito interessante. Ele diz assim, podemos ter dinheiro, porém o que importa é o que faremos dele. Podemos ter autoridade, porém como nos comportamos dentro desta autoridade, com benevolência, generosidade, respeito, amor ao próximo, é o que importa. Podemos guardar vários ideais de perfeição, porém quais destes princípios que você guarda somos portador? Continua Emmanuel. Podemos ter escrito milhares de páginas e ser reconhecidos por elas, porém qual é a substância da nossa obra? Ela soma, ela esclarece, ela agrega, ela traz alegria, conhecimento. Pois é, percebem? Somos reconhecidos pelo emprego daquilo que recebemos a favor daqueles que atraímos para os caminhos da nossa vida. Seremos reconhecidos pelas obras que deixamos, que auxiliaram, que edificaram, não é? Então, vamos alinhar a nossa mente ao amor do Mestre Jesus? Ele não veio até nós para enchermos de facilidades efêmeras, benefícios vulgares, e sim para que nós conseguíssemos administrar bem o nosso tempo nas aquisições definitivas, nos diz Emmanuel. Sim, o tempo é um tesouro que recebemos de Deus. É rigorosamente igual para todas as criaturas. Olha como Emmanuel fala, a hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem inculto, do mais favorecido ao menos favorecido de recursos materiais, é matematicamente constituído de 60 minutos.
Escolhas. A vida é constituída de escolhas. A mídia tem nos distanciado da simplicidade, nos convidando a possuir coisas desnecessárias, desviando os nossos olhos dos reais valores definitivos. E, gente, nós corremos o risco de perdermos a nossa própria identidade. Acabamos seguindo a moda, as exigências socioculturais, enfim. Lembra quando a gente começou? Escravos que ignoram a própria escravidão. Então, não esqueçamos que as riquezas materiais, elas são emprestadas por Deus, maneira pela qual também podemos adquirir as riquezas espirituais, porém não precisamos delas para tal. E aí eu me lembro, meu pai gostava de contar muito no Evangelho no Lar da minha casa, da oferta da viúva pobre. Está lá em Marcos 12, 41 a 44 e também em Lucas 21, do 1 ao 4. Sentando-se Jesus em frente ao gasofilácio, observava como o povo deitava ali o dinheiro, colocava, né? Os ricos deitavam grandes quantias, mas vendo uma pobre viúva que lançou 2 pequenas moedas, né? E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais no gasofilácio que todos os ofertantes, porque os ricos deram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Essas 2 moedas pequenas era chamada de quadrante. Vocês vão encontrar lá em Mateus sobre quadrante, né? Quadrante era o menor moeda, o menor valor de moeda daquela época. E essas 2 pequenas moedas representavam um quadrante, né? Era o menor valor, como se fosse 1 centavo, né, para nós hoje. E o gasofilácio era lá no átrio das mulheres, tinha 13 caixas de coleta com o nome As Trombetas. E cada caixinha dessa trazia escrito o modo como o dinheiro iria ser gasto, né? Então, por isso que nós encontramos. E a viúva, naquela época, ela não tinha como ganhar dinheiro. Então, era considerada o mais pobre dos pobres. E Jesus busca e traz esse ensinamento para nós, para mostrar para a gente que na balança divina não pesa o que o ofertante dá, porém aquilo com que ele fica. Por isso que ela deu tudo que tinha e ficou com nada. Os outros davam só sobras, apesar de dar muito mais do que ela. Então, lá em cima, o que importa é não quanto você dá, mas quanto que você fica, o quanto que você ficou. O mérito das nossas obras está no esforço que empregamos para realizá-las, como também na pureza das intenções que nos propulsionaram aos nossos atos, né? Então, vai fazer algo para alguém quando tem boa vontade, benevolência, alegria, generosidade, né? Ausência de julgamento e crítica, tudo isso auxilia, isso é que nos proporciona, que nos impulsiona os nossos objetivos, e é isso que é contado lá em cima. Enfim, as riquezas indestrutíveis devem ser o nosso verdadeiro tesouro, devem ser sempre o alvo de todas as nossas ações, de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos anseios no nosso coração. Então, reorganizemos os valores em nossa mente. Mudemos a ordem das coisas na nossa vida. Vamos observar que espécie de lucros almejamos e a que fim as nossas atividades se propõem. Coloquemo-nos como instrumentos dóceis do Pai Celestial, do Pai de amor, para que Ele nos use em benefício de um bem maior. Sejamos nós um tesouro nas mãos de Deus. Coloquemos o real valor em tudo, o valor do Espírito, que vai viver eternamente, e não do corpo que vai morrer. Certo? É isso que nós estamos trazendo para o dia de hoje, né? Que nós podemos conceder
o amor ao próximo. E o amor será o que nós levaremos conosco aonde estivermos programados para ir. Que vocês tenham gostado dessa reflexão, tenham se beneficiado com essa reflexão no dia de hoje, assim como eu também adorei fazer esse estudo, olhar o Evangelho, buscar essas histórias, fazer um resumo para que nós, eu e você, possamos juntos mudar os valores da nossa vida, buscando os valores definitivos. Abraços fraternos, uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus.